Você certamente lembra desse vídeo. Vocês não imaginam, vocês que estão aqui têm que dar oferta e dízimo hoje à noite valendo para os que não vieram. Eu tenho que dar recursos valendo por quem não veio. Então se você ia dar 10, dê 100. Bom, o pastor que aparece aqui é o pastor Francisco, ele é o pastor presidente da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e não no Ceará, como eu tinha dito em um vídeo anterior. Mas, gente, depois que esse vídeo foi publicado, muita gente compartilhou, e esse vídeo realmente viralizou nas redes sociais, e um deputado, apoiado pela Igreja Assembleia de Deus, fez um posicionamento, fez uma fala muito forte na Câmara, e eu queria que a gente assistisse esse vídeo, mas, cara, esse é vídeo de a gente assistir até o final, porque... Meu Deus do céu, eu ri demais quando eu vi quem era a figura, né? Até pensei, poxa, pelo bigode deve ser alguém, né, que contribui com o Rio Grande do Norte de alguma forma. Vamos assistir. É melhor a gente assistir, vamos ver. Gostaria de chamar a atenção dos cristãos, sobretudo cristãos evangélicos, em especial os cristãos da cidade querida de Mossoró. O pastor Francisco Miranda, que é pastor presidente da Assembleia de Deus lá em Mossoró, tem sofrido ataques por páginas de esquerda durante esses dias por conta da prefeitura de Mossoró estar destinando 50 mil reais para fomentar um evento da igreja, um evento que tem são 37 anos que ocorre em Mossoró para Cristo da cidade de Mossoró. Um evento importantíssimo, que além do evento evangelístico, que alcança a vida, a alma das pessoas, é um evento também social, tem atendimento, serviço social. Agora veja como a esquerda ela é suja. Os blogs de esquerda criticando a igreja, atacando o pastor Miranda por conta desses 50 mil reais da prefeitura de Mossoró para fomentar esse evento tão importante para a cidade de Mossoró. Mas esquecem que o governo de esquerda, do governo Lula, que eles apoiam, investem bilhões de reais numa tal de lei Rouanet, que só serve para promover uma cultura que desgraça o povo brasileiro, sobretudo a nossa juventude, as nossas crianças. Agora, 50 mil reais que uma prefeitura destina em parceria com uma entidade religiosa. E eu digo, onde tem uma igreja, é uma boca de fumo a menos. Aonde tem uma igreja, é um bar a menos. É uma pessoa viciada a menos na droga, no álcool. Então é muito importante. Então dá para se ver, de fato, a má intenção, como a esquerda ela é maligna e aproveita qualquer oportunidade para, com mentira, com desinformação, atacar um homem que tem um serviço tão importante prestado à sociedade de Mossoró, que é o pastor Francisco Miranda, que presta um grande serviço evangelístico, um serviço missionário e social à cidade de Mossoró. Pastor Miranda, minha continência, que Deus continue te abençoando. Finalizando uma frase que é dele: aquele que nos livrou, o Deus que nos livrou das armas, irá nos livrar das bombas. Deus abençoe a Assembleia de Deus no Mossoró. Bom, o deputado já fez a campanha dele, né, irmão? Você acha que teve coisa melhor para o deputado Sargento Gonçalves do que esse episódio? Claro que não. É tudo que ele precisava para poder fazer esse aceno aí à Assembleia de Deus e depois, inclusive, posar na foto com o pastor Francisco lá no evento. Coisa boa, né? Coisa boa. Aí o deputado fala de desinformação. Nunca vi tanta desinformação quanto no que ele falou. E como esse aqui não é um canal porta-voz do governo, o governo que se responda por lá. O fato é que falar que o governo destina bilhões para a Lei Rouanet é um grande absurdo, porque é completamente descabido não entender como a Lei Rouanet funciona. Mas não vou falar sobre isso aqui, tá? Só vou deixar isso aqui claro para vocês entenderem que eu sei como a Lei Rouanet funciona e não é como ele tá falando aqui. Agora, como eu disse, né? Impressionante como essas pessoas, elas terceirizam a responsabilidade. Ora, por que não arrumou um argumento para justificar não só a prefeitura destinar? Eu não acho problema, né? A prefeitura destinar esse recurso para o evento da igreja, porque também pode destinar para outra entidade. Eu não tenho problema nenhum nisso. Não vejo dificuldade nisso. O que eu vejo é o pastor dizer durante o culto, no meio da rua, que quem não veio hoje vai ter que dar 10 vezes mais. Ou não, quem veio vai ter que pagar por quem não veio, pagar dízimos e ofertas, e tem que dar 10 vezes mais, porque não tinha a quantidade de pessoas que ele imaginou que teria. Como é que a gente vai pagar essa estrutura? Foi essa a crítica que eu fiz aqui, foi exatamente a isso, né, que eu critiquei. Foi a postura do pastor cobrar das pessoas dinheiro para cobrir as despesas do evento, sendo que a prefeitura pagou 50 mil reais, ou deu, né, de ajuda para ele. Por que o deputado Gonçalves aqui, o sargento Gonçalves, não mandou uma emenda? Ô pastor Francisco, o senhor que ficou satisfeito com o apoio do sargento Gonçalves,
Os obreiros que ficaram felizes com o apoio, o vídeo lá no parlamento, lá no Congresso, na tribuna do Sargento Gonçalves, nem na tribuna, né? Mas do Sargento Gonçalves aqui, por ter apoiado, manifestado apoio. Por que não respondem? Por que o Sargento Gonçalves não destinou uma das emendas dele? Aquelas emendas PIX, não tem aquelas emendas PIX que o Flávio Dino tá barrando? Por que esse deputado não mandou uma emenda para ajudar? Poderia ter mandado, porque existem instituições, né? A instituição Heróis da Fé que recebe, tá autorizada a receber. Se não tivesse, não tinha recebido da prefeitura lá de Mossoró. Se recebeu da prefeitura de Mossoró, por que o Sargento Gonçalves, que é tão brabo, que saiu em sua defesa, não teve coragem de destinar uns 300, 400, 500 mil reais para ajudar no evento? Poderia tê-lo feito. A Assembleia de Deus de Mossoró não é tão importante? A Assembleia de Deus de Mossoró não contribuiu tanto para a eleição, a vitória na eleição do deputado? E por que o deputado não destinou? Né? Quem ficou feliz com esse aceno dele aqui, precisa fazer essa pergunta. Por que ao invés de falar, que não custou nada para ele, é só gravar o vídeo, ele não destinou a emenda? Poderia tê-lo feito, né? Lá em São Paulo, o vereador destinou, Gilberto Nascimento, destinou R$500 mil para atos bolsonaristas. Destinou para quem? Para eventos feitos, segundo consta na imprensa, eventos realizados pela Associação Vitória em Cristo, do pastor Silas Malafaia. Vereador, irmão. R$500 mil. E por que o deputado Sargento Gonçalves, que é tão brabo, né, saiu, não mandou alguma coisa para juntar e o pastor Francisco não precisar ter que explorar os membros da igreja no meio da rua? Diz, olha, quem não veio, vocês vão ter que pagar dízimo por eles. Porque precisa manter essa estrutura aqui. Faça isso não, deputado. Pra cima de o deputado do bigode. Faça isso não, irmão. Agora, quem é esse deputado? Foi isso. Eu pensei, pô, peraí. O cara ser tão brabo assim, ele deve ter um monte de projeto extraordinário para ajudar o Rio Grande do Norte, né? Ou quem sabe até para contribuir com o Brasil. E eu achei esse projeto. Olha o projeto do rapaz. Olha o projeto do rapaz. É o PL 2231. Tá preparado para ver o projeto dele? Olha o projeto que o rapaz tem para a nação brasileira. Revoga os artigos 359 e 359-M do Decreto de Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940, do Código Penal, introduzidos pela Lei 14.197, de 1º de setembro de 2021. 1º de setembro de 2021 foi uma lei que foi introduzida, né? Foram introduzidos um decreto foi introduzido no Código Penal, assinado pelo presidente Bolsonaro, de 1º de setembro de 2021, que tratam dos crimes de abolição violenta do Estado democrático de direito. Esse deputado aqui, ele quer revogar o decreto de Bolsonaro. Ele quer, presta atenção, Brasil, ele quer revogar o decreto de Bolsonaro. Foi um tiro no pé, todo mundo sabe que foi um tiro no pé, né? Por meio, aqui, ó, que tratam dos crimes, presta atenção, Brasil, de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e de tentativa de deposição por meio de violência ou grave ameaça do governo legitimamente constituído, a fim de, aí o argumento, né? A fim de assegurar a observância dos princípios constitucionais da liberdade de expressão, do direito de reunião e da segurança jurídica. Ele está dizendo o seguinte, vamos acabar com isso aqui, esse negócio de dizer que se alguém tentar dar um golpe no país, não pode ser tratado como um golpe. Isso aqui tem que ser tratado como liberdade de expressão. Por quê? Porque Bolsonaro e os irmãos que foram presos, os nossos irmãos evangélicos que deveriam estar no culto, naquele domingo em casa para ir para o culto, foram para Brasília quebrar tudo e achar que estavam fazendo, atendendo um chamado maior, infelizmente se deram muito mal. Por causa disso aqui, por causa daquilo ali, eles estão presos. Por causa daquilo ali, eles estão condenados, inclusive Bolsonaro, por causa de um decreto que o próprio Bolsonaro assinou, dizendo, olha só, e correto, né? Uma das poucas coisas boas que fez o presidente Bolsonaro, a bem da verdade, dizendo o seguinte, olha, quem atentar contra o Estado Democrático de Direito, que tratam os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e de tentativa de deposição por meio de violência ou grave ameaça
de um governo legitimamente constituído. Isso é crime. Não pode. E eles estão pagando por isso. O deputado, rapaz, quer derrubar isso aqui, rapaz. Quer derrubar. Esse é o projeto do deputado Gonçalves, rapaz. Aí tem aqui, ó, o Congresso em Foco publicou. O deputado Sargento Gonçalves argumenta que a existência desses crimes ameaça garantias como a liberdade de expressão e o direito de reunião. Em sua justificativa, sustenta que os artigos são vagos, abrem brechas para interpretações abusivas e colocam em risco manifestações políticas legítimas. Manifestações políticas legítimas com armas, quebrando as coisas, atacando policiais. Não, faça isso não. Isso não é liberdade de expressão, né? Gonçalves cita ainda tratados internacionais, como o Palco Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e a jurisprudência da Corte Interamericana, para defender que a legislação penal não deve ser usada para restringir a dissidência. Gente, você não entendeu errado não. Ele usa, e eu fui atrás do projeto completo, eu não vou também ficar somente com 2 linhas, né? Eu li o projeto de lei completo aqui do deputado Gonçalves, e ele fundamenta a proposta dele na Suprema Corte dos Estados Unidos. Não é à toa, irmão. Não é à toa, né, que a gente tá vendo alguns brasileiros clamando, pelo amor de Deus, Estados Unidos, invada o Brasil, destrua tudo aqui, porque tá ok? Olha lá, isso aqui é a fundamentação do projeto de lei do nosso irmão Gonçalves, que está defendendo o pastor que cobrou 10 vezes mais de dízimos e ofertas no meio da rua aos irmãos que, em sua maioria, são beneficiários do Bolsa Família. É desse tipo de gente que a gente está falando aqui, irmão. É desse tipo de gente como o Francisco, que tem coragem de fazer isso. E ainda tem gente que defende. Esse deputado diz assim, fundamentando a proposta dele, a Suprema Corte dos Estados Unidos, no caso Brandenburg versus Ohio, em 1969, determinou que as manifestações políticas só podem ser punidas se incitarem uma ação ilegal, iminente e concreta, garantindo que a legislação penal não seja utilizada para cercear opiniões dissidentes. É exatamente o que temos aqui. Mas ele quer dizer o seguinte, ó. Presta atenção. Meu pai do céu. Determinou que as manifestações políticas só podem ser punidas se incitarem uma ação ilegal iminente e concreta, garantindo que a legislação penal não seja utilizada para cercear opiniões dissidentes. Tudo isso aconteceu, irmão. Os crimes de atentado democrático ao Estado, tudo aconteceu. Enfim. Não tem mais nem o que falar sobre isso, porque as provas foram fartas, né? Para quem diz assim, cadê as provas? É só assistir o julgamento inteiro, inclusive aquele julgamento que o Bolsonaro pediu arrego para Alexandre de Moraes. É só você ver aquilo ali. Mas enfim, esse é o deputado, né? Esse é o deputado Gonçalves, que tá lá, Sargento Gonçalves, que tá aí parabenizando o pastor Francisco, terceirizando a responsabilidade, culpando a esquerda e dizendo, inclusive, que a esquerda promove desinformação depois de dizer que o governo federal destina bilhões para a Lei Rouanet. É esse tipo de gente que a igreja brasileira, inclusive, aprendeu a votar e aprendeu a colocar lá e dizer, esse é meu representante, esse representa. Lamentável, gente. Lamentável. Deixa aqui embaixo o que você acha disso. Deixa a tua opinião. Tchau, tchau.